Olá e muito boa tarde, bem-vindos a mais uma Dakota Talk. O meu nome é Carlos Tomás, sou presidente do Vintage Zero Clube e as Dakota Talks são uma oportunidade de fazer aqui uma conversa com alguém com um interesse muito específico, em alguma área ligada à aviação clássica em particular, de qual o Vintage leva aqui a todos vós em direto no YouTube e depois gravado a todos aqueles que possam assistir a posteriori. Vamos ter uma conversa com o João Carlos Ferreira, é um sócio do Vintage Zero Clube, interessado em matérias ligadas aos aviões afundados, do qual vamos ter o enorme prazer e interesse em conversar com ele e vamos ouvir dele mais à frente muitas opiniões e muitas informações que vamos então também partilhar convosco. Ao longo depois da conversa vamos ter espaço para mais à frente haver também lugar para perguntas e respostas para que depois possamos aqui colocar ao João e ele nos poder esclarecer em mais 2 ou 3 pontos que possamos estar a necessidade de ser esclarecidos. É um tema muito grande, vamos tentar apontar aqui para mais ou menos uma hora de conversa. João Carlos, bem-vindo à Dakota Talk. Olá, boa tarde a todos. É com imenso gosto que estou aqui para partilhar um bocadinho esta área. Não sou propriamente um comunicador de excelência, mas como sei que estas matérias têm um público que se interessa, seja na aviação em geral, e ao ser convidado, obviamente é com muito gosto que aqui estou para dar o meu contributo para este colóquiozinho, esta conversa e melhorar o conhecimento que temos sobre esta área da aviação. Muito obrigado. Vamos pegar em uma estrutura, vá lá, orientada da nossa conversa, para começar nas bases e depois um bocadinho mais ao longo do nosso tempo aqui em conjunto e para depois chegarmos a umas premissas que podem ter a ver com o que provavelmente o Vintage Zero Clube gostaria muito de apoiar como projeto nesta matéria. Explica assim genericamente, para quem não percebe nada disto, como é que funciona o mundo aquático na perspectiva dos naufrágios, quer seja de barcos, ou aqui em particular estamos a falar de aviões. Quem é que domina e como é que se gera esse espaço e de quem é que é esse espaço que está debaixo da linha de água? Sobre essa matéria, obviamente, é que vou expressar aquilo que foi a percepção que eu tenho de um trabalho que fiz há 10 anos atrás e que pode, embora pecar para alguma desatualidade ou mesmo por alguma imprecisão por via também da alteração dos factos. O mar português, como todos nós sabemos, é imenso e a história marítima portuguesa é também uma das mais ricas do mundo, se não a mais rica do mundo. Fruto dessa simbiose, é evidente que nós temos nos mares de Portugal, sob o domínio da nossa jurisdição, um conjunto de navios e património afundado que é imenso, que é desconhecido, que é estudado por muitas pessoas em vários domínios, com vários interesses, com vários objetivos. E em Portugal, obviamente, como em todos os países do mundo, há interesse sobre esse património afundado e os portugueses não estão distraídos, de certeza, sobre esse património que está afundado e pretendem e politicamente existem essas intenções, penso eu, e essas garantias firmadas em lei em proteger tudo o que é o património que está afundado nos mares portugueses ou nos mares de outro mundo, mas sob o pavilhão português. As normas, relativamente a esse aspecto, são algo complexas, não são uniformes, obviamente, em todo o mundo. Portugal tem um conjunto de leis que protegem o património cultural afundado, o património histórico, e existem também um conjunto de convenções que Portugal aderiu, a mais importante é a da Unesco, da proteção do património cultural subaquático, e que, obviamente, obriga os países signatários a cumprir um conjunto de normas e de procedimentos e de regras, mas, infelizmente, nem todos os países os assinaram e nem todos estão obrigados ao seu cumprimento. Nós fazemos, penso eu, aquilo que melhor podemos com os fracos recursos que temos em Portugal, em proteger este património. Quem é a tutela? Obviamente depende do Governo, do Ministério da Cultura, maiormente da Direção-Geral do Património Cultural, quando referimos património cultural
afundado. Obviamente, depois há um conjunto de entidades ligadas à Autoridade Marítima Nacional, que tutelam a utilização do mar e o que se faz no mar, mas este património cultural subaquático, daquilo que me foi entendido dar a conhecer, é obviamente responsabilidade da Direção-Geral do Património Cultural, com os recursos que tem, obviamente, mas é a eles que compete exercer essa tutela. E, portanto, é uma matéria sempre multidisciplinar e, portanto, nunca pode ser resultado só de uma entidade, não é? Tem que ser um trabalho de equipa, porque há aqui muitos valores e há muitas responsabilidades que estão inerentes a um conjunto de entidades, todas elas com a sua área de corresponsabilidade. Tu tinhas uma apresentação, e acho que ainda tens, agora será a boa altura para partilhar e falar este conceito de aviões afundados, não é? Onde é que estamos? Sim, esta matéria dos aviões afundados, o interesse dela surgiu há 10 anos atrás, pela necessidade de fazer um trabalho académico no âmbito do Instituto de Estudos Superiores Militares, hoje em dia é o Instituto Universitário Militar. O facto de eu ser militar, tive que fazer um trabalho e calhou-me este tema que me deu um imenso gozo, filo com todo o prazer. Aliás, é um tema que tenho ficado ligado desde que o fiz, porque é uma matéria que não para. E sim, surgiu aqui este trabalho que tinha várias vertentes. Foi há 10 anos. Acho que ele sofre de não ter sido atualizável, agora ser possível atualizá-lo neste tempo que passou, ou é algo que tem espaço para realmente sofrer atualizações? Tem espaço para muita atualização. Ela tinha várias vertentes, tinha nomeadamente 3 vertentes, que o que nos interessa agora é só tratar uma, e essa vertente que gera mais interesse da comunidade de mergulhadores e da comunidade arqueológica e da comunidade que gosta do tema da aviação é obviamente o registro de aeronaves afundadas, um registro sistemático dos indícios de todas as aeronaves que estão afundadas, portuguesas ou nas águas de Portugal. E esse é o conceito geral de uma coisa que tu lhe chamas mapa? Ou uma conceito da Carta Nacional Arqueológica, não é? Então, daí transformar sim. mapa, como é que isso funciona? O interesse que nós temos na Carta Arqueológica Subaquática, que é uma carta, que é um registro sistemático de tudo o que está afundado nas águas portuguesas, e que faz parte da Carta Arqueológica Nacional, é um documento único e que integra tanto as evidências arqueológicas portuguesas localizadas em terra como as localizadas no mar e que é gerido pela Direção-Geral do Património Cultural. Ela integra mais de 30 mil registros e é, obviamente, um documento dinâmico a crescer todos os dias. Esta imagem que aqui vos mostro é apenas uma motivação para percebermos que o conjunto do que foi a gesta lusitana deu origem a um conjunto imenso de aeronaves, de embarcações afundadas. Segundo aqui Quirino da Fonseca, no seu livro de referência, apontava para cerca de 167 tipos de embarcações afundadas não, que os portugueses construíram, mas que registadas, não é? Portanto, essas eram aquelas que havia conhecimento de. Sim, porém, o conhecimento que nós temos da construção desses navios é muito escasso. É muito escasso, cientificamente está muito pouco sustentado, então a solução, obviamente, tem sido recorrer à arqueologia subaquática para construir esse conhecimento que falta
ao ambiente científico português e museológico. Daí a arqueologia subaquática nacional ser também um fator de enriquecimento do conhecimento do que foi as técnicas de construção arqueológica, as técnicas de construção naval. É um tema que tem muito interesse para a comunidade científica, descobrir toda essa tecnologia que permitiu Portugal ultrapassar os pequenos mares à sua frente e dar a volta ao mundo, e como todos nós sabemos, Portugal tem assim hoje registados mais de 6.000 navios afundados ao longo das suas costas, e de 30 nacionalidades distintas, e navios afundados em mares de mais de 50 países. Isto consegue-se extrair deste registro endovélico, que é o nome do registro que faz parte das atribuições, cuja gestão faz parte das atribuições da Direção-Geral do Património Cultural. Porém, não sabemos quantas aeronaves afundadas existem nas águas portuguesas. Apesar de serem aeronaves, apesar de serem muito recentes, são todas a partir do século XX, obviamente, também há uma obrigação legal de registar estas aeronaves neste registro endovélico. Embora o facto de serem ou não património cultural possa ser discutível, muitos autores não o consideram, mas há obviamente um interesse cultural forte em algumas das aeronaves que estão afundadas, por vários motivos, não é? Então... João, interromper-te. Estás a não partilhar o ecrã. Querias partilhá-lo agora, não era? Era. Não sei se continuas com problemas do partilhar. É só experimentar, não há problema nenhum. O ser em direto tem estas vantagens. Ora bem, não sei se estão a ver alguma coisa. Se deres aqui um tempo, a gente responde já, mas para já não. E se não conseguirmos... Não, eu vou parar a partilha. Sim, mas dá para falar mesmo. Pronto, o que eu queria salientar é que existe também uma obrigação legal do Estado, do Ministério da Cultura, de fazer este registro de aeronaves. O sistema, a base de dados endovélico tem exatamente também essa possibilidade. Foi construída de modo a absorver também os registros de tudo o que são evidências de afundamentos de aeronaves portuguesas ou nas águas de jurisdição nacional. Do mesmo modo que estão feitos também os registros de navios ou de outras realidades no meio marítimo. Não é só de navios, podemos estar a falar de plataformas de atracagem e outras quaisquer. Portanto, porém, este trabalho nunca foi feito, nunca houve este interesse, e surgiu assim esta oportunidade há 10 anos de, num trabalho com outros objetivos, traçar também aqui o que seria a possibilidade de fazer um registro de aeronaves afundadas. O nome surgiu de várias possibilidades que poderiam ser dadas a este registro sistemático de aeronaves. Aquilo que me pareceu mais adequado para este efeito, uma vez que se tratava de um trabalho feito em proveito do Museu do Ar, que é a entidade que em Portugal tem, de acordo com as leis, a lei do seu despacho regulamentar, tem a atribuição de manter um estudo sistemático das aeronaves, da história da aeronáutica nacional. Eu dei-lhe o nome de Registro Português de Aeronaves Afundadas. Obviamente, para ter este título, teria que estar sob a tutela de uma entidade oficial, daí poder ter-me arriscado a sugerir este nome, Registro Português de Aeronaves Afundadas. Não é mais do que um registro construído com os mesmos critérios do endovélico, com todos os campos que são característicos deste registro nacional, e cujo objetivo final do trabalho era ceder à Direção-Geral do Património Cultural todos estes dados para iniciar e consolidar o registro arqueológico nacional subaquático. Pronto, Claro, esse é o objetivo.
que aqui como vintage também queremos passar, não é? Que é esta ideia é passar aos outros, não é? Não é uma coisa que Sim, sim, sim. tem nenhum tipo de pré-requisito em ficar com ela. E, portanto, nessa perspectiva, o que é que foi feito a seguir? Qual foi o resultado desse estudo? Era uma possibilidade veemente que isso acontecesse? Não, aqui entramos num campo de os institutos militares produzem, digamos, centenas de trabalhos deste género todos os anos. Há alguns com mais qualidade, outros com menos qualidade, como é óbvio. E todos eles encerram recomendações para os vários níveis da hierarquia militar e de outros institutos, etc. Obviamente, a mim, eu fiz o que me competia, o trabalho não é meu, é do Instituto, e nele estavam vertidas, então, recomendações. Uma delas era a possibilidade de os dados que foram coligidos neste trabalho serem cedidos à Direção-Geral do Património Cultural. A mim, eu fiz o trabalho que me competia. Obviamente, depois de encerrado o trabalho, eu continuei a alimentar e a registar e a fazer várias visitas a locais, a bibliotecas, a ler jornais, a ler imensa bibliografia, alimentando sempre, aumentando o registro de evidências sobre afundamentos de aeronaves nos mares portugueses. Então, o passo seguinte foi arranjar uma lista de aeronaves, né, fundadas aí na costa portuguesa. Como é que foi chegar lá? Era um estudo, imagino-te, a ir a vários arquivos, etc., além do teu próprio, né? Como é que isso foi feito? Sim, sim. O primeiro desafio foi perceber para este trabalho se havia, de facto, aviões afundados. Eu sabia que havia, e é fácil consultar na internet, um avião da Segunda Guerra Mundial, ou dois aviões afundados na zona do Algarve, na Quarteira, outro em Faro. Esses são facilmente detectáveis na internet, mas depois ficava no ar então, um conjunto de outros indícios de outras aeronaves no resto do território e de outras histórias que se vão ouvindo. Então comecei a compilar todas estas informações e a consultar os arquivos que me era possível consultar. Como militar da Força Aérea tive um acesso privilegiado, confesso, aos arquivos da Força Aérea, que também não estão, ou pelo menos não estavam na altura preparados para receber todo o público, infelizmente, o que são arquivos também muito interessantes, como é evidente, e são muito ricos em matéria sobre afundamentos. Tive também a possibilidade de consultar os arquivos, quer da Marinha, quer do Exército, esses, sim, já mais preparados para receber o público, para exercer uma pesquisa mais aprofundada, porém requer tempo, dedicação, coisa que não era muito, o espaço de tempo que eu tinha para produzir o trabalho não era muito o tempo que eu tinha. Sempre um inimigo da perfeição, não é? O tempo. Sim, sim. Depois, muita biblioteca, muita consulta de jornais das épocas, no continente, em Lisboa, nos Açores, visitas a locais onde eu sabia que havia monumentos aos mortos do resultado dos acidentes aéreos, cemitérios também, onde estão as lápides e que muitas vezes nos dão informação preciosa sobre as datas dos acidentes aéreos e de outros, mas neste caso procurava apenas acidentes aéreos no mar e os desaparecimentos. E conversas também com outras pessoas dedicadas a esta matéria, que gostam do tema da aviação e que desenvolvem blogs muito interessantes na nossa blogosfera. Portanto, foi um conjunto imenso de consultas para justificar a existência de
imenso património aeronáutico subaquático em Portugal. Consegui, na altura do trabalho, penso que perto de 100 evidências. À data de hoje, elas já são cerca de 150. Estas evidências não quer dizer que os aviões estão lá, assim como no Registro Arqueológico Nacional também, o facto de haver um registro que diga que há uma determinada presença romana num determinado local, não quer dizer que esse local esteja descoberto, identificado, estudado, etc. Portanto, o que se pretende com este registro endodélico é ir registando todos os contributos para uma base de dados de acesso geral a todos os cidadãos, para que todos, grosso modo, possam contribuir para o enriquecimento do conhecimento e, assim, podermos, a pouco e pouco, construir esta verdade dos factos, não é? Eu, ao registar uma evidência sobre um afundamento de um acidente aéreo do irmão da Florbela Espanca, que desaparece no mar à frente de Cascais, que vem num jornal, dá-nos a possibilidade de, se for descoberto um avião, um destroço de um avião à frente da Baía de Cascais, por um pescador, eventualmente podermos rapidamente verificar se esse destroço corresponde ao modelo de avião onde o malogrado irmão da nossa poetisa desapareceu, cujo corpo nunca apareceu, nem um avião. Portanto, histórias não faltam, não é? Há muita história aqui em volta. Sim, 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 imensas histórias. O Se, próprio. se eu perguntasse assim à partida quantas aeronaves é que estariam listadas nesse estudo, quantos aviões é que existem, e suponho que não seja só na costa continental, também seja na insular, quantos aviões é que há aí afundados de registro? Saiba. Como eu já referi, eu penso que as evidências são cerca de 140, 150. Porém, todos os que conhecem a realidade da construção aeronáutica sabem que os aviões não são feitos para estar em contacto com a água, não é? Se nós, se um navio que foi construído em substâncias, em materiais altamente resistentes ao meio marinho, à corrosão, etc., passado 100 ou 200 anos, pouco resta, então imaginem o que é uma aeronave construída muitas vezes em tela, madeira, metais leves, obviamente, pouco resistentes à corrosão, pouco restará. O facto de eu dizer, ou poder dizer que existem evidências de afundamentos, não quer dizer que esteja lá alguma coisa. Por outro lado, muitas das fontes que eu consultei são jornais e, como todos nós sabemos, o facto de estar escrito no jornal, ainda hoje isso acontece, não significa que seja a verdade, não é? Tens toda a E razão, tens toda a razão. Há é preciso histórias que cruzar são fontes. Sim, invalidadas, não é? sim. E às vezes É só preciso. o facto de se encontrar o destroço e depois estudá-lo é que conseguirá haver prova do que terá acontecido enquanto história, não é? Portanto, é um dos Sim, objetivos sim, de sim. encontrar Sobre essa algo, matéria, é isso. sim, sim, sobre essas matérias, os arqueólogos, creio que não estarei errado, conseguem afirmar que até ao estudo completo dos destroços não estabelecem nenhuma ligação entre um destroço e uma evidência do que ela possa ser, não é? Tudo isso fica reservado para depois do estudo profundo de esses destroços que são retirados ou estudados debaixo d'água. Porque, obviamente, até mesmo um local onde um avião afundou, outro poderá afundar ou ter sido para Exatamente. ali trazida outra aeronave. Mas Olha, sim. e aproveitar e vou tentar partilhar aqui o ecrã da apresentação que tinhas há bocado mostrar para ver que ela seguirá um bocado neste ponto da conversa, mas só ver se ela acontece e, portanto, vou agora ver se tens aí.
uma partilha de um ecrã e estamos só à espera que isso aconteça, porque me parece a mim que estará lá, e está, e já vês melhor. Sim, senhora. Olha, se quer começarmos por aqui e vais-me tu dizendo que eu mudando de página à medida que elas puderem ser de acordo com o que estás à procura, não é? Portanto, estávamos a falar um bocado aqui neste conceito interessante aqui das 6 aeronaves que são as Sim, únicas sim, sim, sim. identificadas. Explica-nos um bocadinho porque é que só 6. Olha, só 6, porque de facto, para estarem identificadas, localizadas, tem que haver evidências, não é? Nós estamos a ver aí uma fotografia de uma empresa hidroespaço, que é do Certo. destroço do B-24 ao Largo de Faro, e que é de facto um excelente exemplo do que é um destroço de uma aeronave que nos conta uma história e que contribui para a economia local e que é atrativo para quem procura mergulhar, estudar aeronáutica, para quem gosta de, de um dia diferente e falar sobre a história da Segunda Guerra Mundial, etc. Isto pode nos levar para imensos campos e esse é um exemplo Claro, eu paradigmático que nós pegaste temos. num ponto que falaste aí, que para mim é importante também, que é, disseste que tinha uma importância relativa para a economia local. Consegues ir mais longe nesse conceito? Porque é que é uma coisa tão O, importante? Eu vou só passar o slide à olha, frente enquanto um, falo, do, não sim, é? um dos primeiros convites, quando estava a fazer o trabalho, tive que contactar muitas entidades. Uma delas foi o Clube Português de Atividades Subaquáticas, penso eu que é o mais antigo clube de mergulhadores nacional. E falei sobre esta realidade porque estava à procura de informação, não é? E eles sentiram-se curiosos sobre esta matéria, colaboraram, obviamente, a fornecer as informações que tinham, que não eram muitas, mas percebi que as costas portuguesas são muito fracas em atrativos para o mergulhador. Penso que são poucos os sítios que fogem àquilo que é a normal costa portuguesa, tirando as Berlengas, se calhar o Portinho da Rábida, um ou outro sítio que obviamente não sei precisar, porque também não sou grande mergulhador, mas a comunidade de mergulhadores tem imenso apetência por mergulhar, experienciar, mergulhar nestes destroços, estes e quaisquer outros. Portanto, uma costa portuguesa, onde os fundos marinhos são maioritariamente areias monótonas, qualquer destroço que se identifique na nossa costa nacional, e existem alguns, né, será uma mais-valia para a economia local. Porque é Veja-se. fácil de identificar ou porque tem boas hipóteses de estar bem conservado. Porque é um atrativo, é um atrativo. Quem gosta de mergulho tem objetivos de mergulhar em diversos locais, em diversos ambientes, gosta de ter experiências diferentes e, e mergulhar num avião é diferente de mergulhar num navio e constitui para eles um marco, penso eu, Mas a aqui neste assinalar. mapa aqui deste avião, este Liberator, consegue-nos contar um bocadinho da história e como é que ele aparece aqui e porque é que é um dos tais 6 que vimos como identificados na O, nossa costa? olha, eu para te contar a história tenho que consultar aqui o meu arquivo, Fazes tu muito bem, porque a memória é curta. E, mas valiosa. mas este avião, se bem me lembro, foi alvejado, deixa eu cá ver, executava uma missão no norte, nos mares ao sul de Portugal, não é? E foi atingido durante. Olha aqui, estou a ver outros.
Outros, estou à procura desse. E estamos a falar na altura, Segunda Guerra Mundial, não é? Portanto, estamos a falar de uma altura em que os nossos mares, ou os Sim, nossos sim, ares, sim. altamente patrulhados por forças de ambos os lados, não é? Porque era uma rota normal de passagem neste corredor norte da Europa e norte da África, não é? E ele foi batido nesta região mesmo? Ora, o B-24 Liberator amarou por falta de combustível. Ah, Desculpa, há depois um B-26, este sim está ao largo da quarteira e foi alvo de um incêndio no motor em resultado de tiros, e este teve que amarar, mas o B-24 amarou por falta de combustível. Dos 11 tripulantes, apenas 6 sobreviveram. Para te contar um pouquinho mais da história deste avião, teria que consultar aqui os meus arquivos, não faz porque mal, não tenho presente todos parece os um dados. conceito ótimo para Mas que espera aí, deixa-me cá para ver. destes episódios houvesse um bocadinho mais de história, não é? E parece Espera aí. ser uma ideia que nós procuramos há muito tempo, que é estabelecer aqui histórias que façam a ponte do passado para o presente, não é? Uhum. E depois aí, eu vou passar aqui imagens que mostram um bocado como é que foi, ou como é que é usado hoje o percurso subaquático, não é? Há estes cartões Sim, que sim, sim. indicam que partes do avião é que estão expostas e como é que elas podem e devem ser vistas debaixo d'água. Ora bem, o nosso B-24, vou-me recorrer aqui da informação que o nosso amigo Carlos Guerreiro tem patente no seu blog A Terra em Portugal, um blog extraordinário sobre tudo o que são aterragens forçadas durante a Segunda Guerra Mundial de aviões beligerantes em território português. E posso-vos contar a história que aqui está sumarizada, que o piloto desorientou-se e acabou por chegar à costa algarvia pensando que estava perto de Port Leoti, em Marrocos. A aterragem foi feita no mar e 5 dos 11 tripulantes morreram. Os sobreviventes foram recolhidos por 3 pescadores que os levaram até a terra. 2 dos tripulantes apresentavam ferimentos de alguma gravidade. Pronto, isto é apenas um resumo. Depois existe um conjunto de referências nos jornais da época, mas este é sinteticamente o resultado daquilo que é esta evidência. Já que falaste no Carlos Guerreiro, queria só deixar aqui também esclarecido que adoramos também esse blog e que tem tanta história ao ponto de acharmos que ele também partilha de ideais próximos de nós, que têm a ver com a partilha dessas histórias da aviação e posso já deixar aqui aberta a ideia de que tudo faremos para que ele seja um dos próximos convidados para aqui para conversas futuras na Cota Talks. Se a gente puser agora aqui um bocadinho ao lado a matéria e começar a falar um bocado nesta ideia genérica que é porque é que devemos estudar os aviões, e já falámos um bocado nisso, tem a ver com, estamos à procura de perceber o que é que conta enquanto história, o que é que conta enquanto evolução tecnológica, mas o que é que me podes dizer mais disso? Porque é que devemos estudar estes aviões afundados? Eu arrisco-me a dizer que a maior parte das pessoas não verá interesse algum em estudar aviões afundados, assim também não tem interesse em estudar navios afundados, porque há pessoas que também não se interessam. Felizmente, há quem se interesse por estas matérias e tenha consciência que só estudando estas evidências e todas estas realidades dos feitos humanos é que poderemos contribuir para completar e ter uma noção mais abrangente do que é a história da Aeronáutica Nacional. Elas são, à partida, uma boa janela para o tempo, não é? De uma forma Sim, 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 sim. Obviamente. e foram congeladas no tempo. Como eu refiro aí nesse slide, são partes da nossa memória coletiva que importa completar, que importa estudar e manter. O facto de poderem ser visitadas são também importantes para, como já referimos, para a economia local, para a dinamização do que é o turismo a nível nacional, local, etc. São janelas para o passado porque, obviamente,
o facto de estarem afundados, qualquer destroço fica congelado no tempo e se nada for ali mexido, nós conseguimos retirar conhecimento sobre o tempo em que ele ali foi afundado, porque as coisas permanecem, grosso modo, inalteradas. Também é importante estudar as aeronaves afundadas, porque elas não vão durar para sempre. Eu falava sobre a resistência dos materiais com que são construídas as aeronaves. Eles não são eternos. Se nós não estudarmos agora, não vamos encontrá-los. Claro, e vamos falar agora um bocado nesse ponto, e se calhar vamos transportar um bocadinho mais à frente, quando falamos aqui de um caso em particular. Essa acaba por ser uma das principais limitações, né? Elas não durarem para sempre, porque o material com que foram feitos depois já não foi feito para estar debaixo da água, não é? Depois há as correntes, não é? E tudo isso tem uma janela de tempo limitada, na perspectiva de que se calhar daqui a 100 anos não vão restar muito desses locais, não é? E, portanto, importa para isso registá-los, não é? Nem que seja fotograficamente para o futuro. É uma ideia que também partilhas? Sim, eu não sou, obviamente, nem especialista, nem sobre museologia, nem pretendo ser. Tenho uma opinião que fui formando, mas o facto de determinados destroços estarem afundados e ali permanecerem permite-nos esta realidade que temos, por exemplo, no Algarve, ser uma oportunidade de atividade económica, de ser um museu no mar, ser uma oportunidade de um dia maravilhoso para um mergulhador, uma experiência nova. Mas é evidente que nem todos os aviões estão a cotas onde se possa mergulhar, nem todos os aviões estão em locais onde podem ficar preservados eternamente sem que sejam colocadas em causa a sua integridade, quer por via de estar em locais onde vão ser intervencionadas obras, quer por estar em locais onde passa muita arte de pesca e se calhar porque se trata de um património que não é de relevo para a historiografia náutica portuguesa, se calhar uma das opções seria a de museografar no exterior, ou seja, trazer para a terra alguns destes destroços de forma a conservá-lo e a chamar a atenção para um setor da aeronáutica. Está por trás, claro. Olha, ia passar aqui, para sermos um bocadinho mais factuais aqui na nossa conversa, eu vou passando aqui a tua apresentação e se calhar podemos comentar alguma destas fotografias que tens a seguir, que contam como a aviação, nesta altura, 1912, no caso desta apresentação aqui de outubro. Sim, há pouco tempo, não é? Portanto, tens aqui este naufrágio, queres-me contar? Olha, este naufrágio talvez seja exemplificativo daquilo que pode ser um naufrágio ou não ser, porque, se não me falha a memória, este Avro República foi o primeiro avião que veio para Portugal, para os aerosteiros, penso eu, do exército português. Aqui é uma amaragem no Tejo que não resultou em afundamento, o avião foi depois recuperado, mas também aproveito para chamar a atenção que muitas das evidências que eu registrei neste registro sistemático de aviões, de aeronaves afundadas, muitas delas trazem a notícia de que o avião foi recuperado. Porém, como em qualquer acidente, há partes da aeronave que se perdem e que se afundam. E é importante registar toda esta informação para que, se um dia nós formos, por exemplo, à barragem de Castelo Bode e descobrirmos uma pá de um Alouette 3, não achemos estranho. Porquê? Porque já ali caiu um Alouette, houve ali um acidente trágico e, apesar do Alouette ter sido recuperado, é muito provável que algumas das peças podem não ter sido. Ok. Sim. Olha, esta fotografia que vais ver agora a seguir prende-se com uma fotografia nos anais da aviação que é bastante conhecida. Pelo menos, não é? Mas Sim. pelo menos, não é? E estamos a falar daqueles senhores ali mais em baixo, centrados, com ar de serem mais antigos, do meio. Sim.
Ou seja, Sacadura Cabral e o primeiro curso de pilotos em Vila Nova da Rainha. Estes talvez sejam o conjunto dos heróis pioneiros da aviação nacional, que muito deram depois aqui ao alargar do conhecimento aéreo nacional, da navegação, ainda tudo ligado muito a uma época de descobertas, de pioneirismo no que era a navegação aérea, grandes feitos que estes homens nos trouxeram e que ainda hoje, apesar do Museu do Ar muito bem e o Museu da Marinha perpetuarem estas memórias, nós muito mais deveríamos fazer para os homenagear, porque se de facto fossem estrangeiros, seriam muito mais conhecidos pelos feitos. Claro. Vamos falar aqui. Conta-nos estas fotografias que tens aqui nessa apresentação. Estes são evidências, são duas fotografias, as duas de cima, duas fotografias tiradas ao navio Lusitânia, o primeiro avião da travessia do Atlântico Sul. Navio quer dizer avião, era o ferry, né? Disseste navio, mas era avião. Peço desculpa, porque eu estava a pensar, está ali o navio e as fotos foram tiradas do navio. O ferry 3D, pilotado pelo Gago Coutinho Sacadura Cabral, naquela extraordinária travessia do Atlântico Sul. Eles tiveram que fazer uma amaragem junto aos Penedos de São Pedro para ali abastecer, porém, em resultado da ondulação, o acidente deu-se, o avião perdeu-se. Curiosamente, aqui há uns anos atrás, estive num pequeno curso onde estavam presentes elementos da Marinha do Brasil, que colaboravam com o Museu Naval brasileiro, e quis junto deles perceber se tinham evidências de aviões afundados nas costas deles. Eles trabalhavam também de forma muito próxima com a Carta Arqueológica Brasileira e até à data não tinham percebido não se tinham sensibilizado para esta matéria dos aviões afundados e ficaram muito curiosos. Eu pedi-lhes informações sobre estes dois afundamentos, quer do Lusitânia, quer depois do Pátria Portugal, que se perdeu também nesta viagem, que foi o segundo avião da travessia, e depois tiveram a amabilidade de mandar os estudos que eles têm sobre isso e de ficarem despertos também para esta realidade dos aviões afundados nas costas do Brasil. Eles também não estavam. Com encontrar pessoas com interesse comum, não é? Sim. Tens aqui uma data de histórias, de uma data de eventos que aconteceram ao longo dos anos seguintes, não é? A razão pela qual depois aparecem os tais mais de uma centena de casos reportados. Sim. Até aos dias de hoje continuam a existir aviões, estes são os mais recentes, não, ainda há mais recentes, desaparecimentos de aviões no mar, e os mistérios ficam encerrados nas cápsulas dos pilotos, porque é que muitos deles desaparecem, não? Infelizmente, ficam à espera de ser descobertos para podermos trazer a verdade ao de cima. E agora conta-nos este mapa. Ora, eu precisava de apresentar graficamente aquilo que me propunha fazer, do registro português de aeronaves afundadas, e construí aqui em conjunto com a minha irmã esta imagem elucidativa dos locais, grosso modo, onde poderiam ter ocorrido os afundamentos. Ora bem, eu tive algumas pessoas a telefonar-me e a escrever-me, a dizer que aquele avião não podia estar ali. É evidente que estas localizações são muito aproximadas, muito pouco aproximadas, são apenas referências, porque muita dos relatórios que eu consultei, quer no GPIA, quer nos relatórios das forças navais americanas, que perderam aviões aqui ao largo de Portugal. Eles referem apenas ao largo de Portugal, mesmo, não consigo precisar se é mais a norte, mais a sul, quais são obviamente eles terão as suas coordenadas bem seguras, mas isto é apenas para sensibilizar o leitor
para a quantidade de aeronaves, e isto são dados ainda de 2011, ainda hoje aumentaria este número. Temos algumas evidências, por exemplo, ao largo entre Timor e Austrália, por exemplo, que nos levaria a ter que ter aí mais um piscozinho para o outro lado do mundo. Portanto, é um Exato. conjunto de sinalética referindo onde é que as aeronaves afundaram. Mas Diz João, acaba, porque não, isto não garante nada em absoluto que naquele local preciso onde está essa bolinha, obviamente, que esteja lá algum destroço. Mesmo se indicasse ao largo da Praia de Mira, por exemplo, seria muito difícil concretizar o que quer que seja. Qualquer mergulhador sabe que, se não forem dadas coordenadas e o sistema de coordenadas muito correto, é muito difícil perceber onde é que está um destroço. E isso, obviamente, só se consegue em Portugal saber de 2 ou 3, se calhar a Marinha e a Força Aérea sabem outros. Queria só dizer que estamos aqui numa fase ótima da nossa conversa e que estamos realmente agora a chegar um bocadinho mais em concreto a casos particulares, e só deixar aqui um espaço para falarmos um bocadinho de cenários que existem ou existirão no estrangeiro semelhantes a este, onde nós normalmente vamos buscar a nossa experiência, não somos necessariamente inovadores nessa matéria, portanto, vamos falar um bocadinho disso, depois dos casos nacionais que possas contar uma outra história que nos possa deixar aqui um bocadinho mais de água na boca no sentido deste projeto, e deixar aqui também espaço para que, provavelmente logo a seguir, entremos na parte de perguntas e respostas, como habitualmente, para dar espaço também a todos aqueles que nos vão acompanhar nas redes sociais para te fazerem a ti perguntas, que espero que não sejam difíceis, espero que sejam de resposta ponderada. De qualquer maneira, conta-nos um bocado como é que foi ver, na investigação deste teu trabalho, casos que aconteceram no estrangeiro. Consegues apontar um ou outro caso que tenha acontecido? Sim, não há muitos casos, mas da forma como foi possível consultar, viajar através da internet, obviamente, e de algumas publicações, nós temos alguns casos emblemáticos e que é importante assinalar. O Museu da RAF tem alguns exemplos muito interessantes do que são a conservação do património aeronáutico afundado e que foi recuperado para contexto museu, e que é uma das soluções que pode ser opção para a conservação desses destroços fora do meio aquático. Obviamente, a conservação in situ, no local, no mar afundado, é a opção principal que a Direção-Geral do Património Cultural tem sobre a maioria dos destroços. Porém, se for entendido que há alguma vantagem em recuperar esse património para a terra, obviamente mediante determinados pressupostos, esses projetos acontecem. O Museu Britânico, como eu referi, tem alguns elementos expostos muito interessantes. O processo mais recente tem poucos anos e penso eu que é de 2013 e refere-se à recuperação do Dornier 17, um projeto que pretendeu trazer esta aeronave única do fundo do mar para o Museu Britânico. Penso que ainda não está... Uma aeronave da Segunda Guerra Mundial, não é? Uma aeronave da Segunda Guerra Mundial, que eu penso que ainda não está exposto, pelo menos não consegui descobrir, mas também se percebe o porquê. Nós vamos ver várias fotografias que vão passar em seguir enquanto tu comentas e que falam o processo para retirar esse avião da água foi complexo, como o deve ser, para que possa ser preservada a memória do destroço e obviamente obedece a um conjunto de ciências, saberes e
que é muito vasto, de vários grupos a trabalhar para o mesmo efeito, não é só chegar, mergulhar, prender uns cabos e trazer o destroço. O processo demorou muitos anos, teve um custo relativamente elevado. Eu vi alguns orçamentos na ordem dos 750 mil euros, não sei se passou isso, para a recuperação desse destroço. Depois de vencidos todas as fases da prospecção arqueológica, do estudo do destroço, da identificação desse mesmo destroço, ele foi preparado para ser levantado, foi levantado numa ação concertada e extremamente divulgada na comunicação social na altura, e tem estado, penso eu, pelo aquilo que foi possível averiguar, tem estado a ser estabilizado. Esse é o processo mais complexo, mais ambicioso para quem quer exibir em museu um destroço metálico ou qualquer outro, mesmo de madeira, que se queira retirar do mar e expor ao público em museu. Portanto, não é pouco comum demorar anos a estabilizar um destroço desta natureza. De forma... Agora estamos a falar de estabilização química, da reação. Sim. Obviamente o avião, quando afunda, sofre um processo de alteração química, biológica, etc., que depois de determinado tempo estabiliza no fundo marinho, não é? Para quem é mergulhador e vê um destroço, ele não o reconhece como as suas formas originais, ele está repleto de concreções de vida marinha, agarrada às superfícies, mas o que é facto é que aquela concreção acaba por permitir conservar o que está dentro, o metal ou a madeira, ou seja o que for, conservá-lo no fundo marinho. Uma vez retirado esse destroço, creio mesmo que em apenas algumas horas, por exemplo, se estivermos a falar de ferro, em poucas horas esse material vai dissolver-se absolutamente e desaparecer quase perante os nossos olhos. Portanto, é sempre uma tarefa multidisciplinar, muito ambiciosa. É preciso chamar para este trabalho a colaborar imensas especialidades, não são só os juristas para determinar a propriedade do destroço, se pode tirar, os técnicos, os mergulhadores, os arqueólogos, os historiadores, não são só esses, são também depois os homens da química e depois, obviamente, os da museologia, da museografia, que têm que, durante e pacientemente muito tempo, tentar dar ao destroço a sua imagem ideal para ser exposta ao público e ser preservada durante muito tempo. Não é? Exatamente. Temos agora aqui outra história que já tinhas falado, tinha a ver com a recuperação também num museu conhecido, em Malta. Ok. Que é e em condições é que foi feito? O Museu de Malta também desenvolveu um projeto interessante, que foi a recuperação de um hurricane, penso eu, mas com um resultado bastante diferente. Este avião foi retirado... Falaste de Dornier, estamos a falar de um avião que depois disposto, estabilizado, ou pronto, depois recuperado, estabilizado e recuperado em pequenas partes, foi exposto tal qual como estava, basicamente, não é? Há uma grande diferença para este que vais falar agora deste hurricane. Sim, eu ainda não vi esse Dornier 17 exposto, mas a apostar na forma como o Museu Britânico tem exposto as suas aeronaves que têm retirado dos fundos marinhos, eu acredito que eles os vão expor a simular o estado em que o avião estaria no fundo do mar. E assim espero, porque pessoalmente acho que é uma imagem belíssima poder preservar em terra o mesmo cenário do destroço conforme ele estava no fundo marinho. Acho isso delicioso.
Os, os maltecos, de facto, não optaram por essa solução neste destroço, não quer dizer que não tenham feito no outro. Eles retiraram este Hurricane em 1995 do fundo do mar e em 2012, quando eu estava aqui a concluir o meu trabalho, eles tinham um avião praticamente pronto para voar. O que é, para mim, algo extraordinário, mas do ponto de vista museológico não me parece que seja... é uma das soluções, é tirar este material do fundo do mar e recaustá-lo para voltar a ser operativo. É discutível, obviamente, se calhar eles fizeram, porque tinham outras opções já utilizadas e quiseram provar que este motor, especialmente o motor, é a única coisa que eu penso que deverão ter aproveitado, poderia voltar a voar e, de facto, o avião ficou belíssimo, mas não deixa de ser apenas uma porcentagem daquilo que foi retirado do fundo do mar, não é? Apesar de ser também, essa foi no mar Mediterrâneo, é? Terá sido ao largo de Malta Sim, também. sim, sim, sim. Eles têm, tanto os maltecos como os gregos, penso que têm imensos aviões afundados nas suas águas e têm utilizado muito este património até para completar algumas das peças que eles não têm, para retirar peças para aviões que lhes falta, etc. Pelo menos as É referências que consegui ler. da com que vem, claro, que é feito restar. Tu não estás a Sim, ver, mas estás a ver aqui a parte em que é acabado o restauro do Hurricane em Malta, na perspectiva de que ele é entelado, ele é equipado de todos os equipamentos que fazem parte de um avião normal em condições de voo desta categoria, e depois finalmente ele depois é exposto nas condições e nas cores que tinha na batalha, na Segunda Guerra Mundial, quando voou pela última vez. E realmente em condições, ninguém diria que estava debaixo de água parte sim, do que sim. estamos a ver, não é? E consegues contar também uma história para terminar aqui o ciclo das aeronaves estrangeiras, que é as da Grécia, né? A Grécia também tem uma tradição grande em recuperar aviões do fundo do mar. Sim, 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 sim. Também é facilmente consultável a recuperação de um Junker 52, G1 52, numa operação também muito divulgada na comunicação social, penso nos anos 80 e poucos, do qual resultou a extração dos motores e da carlinga do GU, mas curiosamente estava à espera de mais desta recuperação. O resultado final foi apenas a estabilização, limpeza e consolidação dos materiais e, pelo que me é dado a conhecer, eles têm muita aeronave, É isso, mas estamos a ver sim, a foto que estamos a expor, que é realmente aquela em que o avião pelo menos é retirado só e exposto. sim, Seja um e espaço grande, o que é que se pode fazer mais, não é? Porque tirá-lo só de fora d'água não parecerá para nós só o objetivo final, sim, sim, obviamente sim, sim. tem que passar pela E, eu, posição, cultural, vá lá, da peça, exposta. sim, 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 sim. Olha, vamos aqui um bocado às linhas nacionais e um bocado já aqui no fecho da nossa conversa, antes das nossas perguntas, vejo aqui duas temáticas ainda para abordar levemente. Uma é pegar, agora que vimos alguns casos conhecidos lá fora, pegar em casos nacionais, e outra, ao mesmo tempo, é pensar o que é que seriam as linhas condutoras mestras de um projeto destes. Se realmente fosse para a frente um projeto deste em Portugal, quais é que íamos pegar as meias? Passamos isso para o fim da conversa, para já consegues contar aqui 2 ou 3 casos de exemplos em Portugal, de coisas que, pela sua realidade ou importância histórica, estejam aí debaixo de água a precisar, pelo menos, de serem registados? sim, um dos casos que eu estudei em profundidade no meu trabalho referem-se a um hurricane, o Hurricane 559, da Aeronáutica Militar e que afundou em 1950, não me falta a memória, ao largo da Praia de Mira, e cuja história tem sido, que me foi trazida por um, um, Pescador?
que nos foi trazida ao conhecimento por um pescador que traz esta aeronave agarrada às redes, e chegou ao conhecimento e ao registro este indício. O facto de sabermos que ao largo da Praia de Mira existe um destroço que foi recentemente identificado visualmente, despertou, obviamente, um interesse em podê-lo recuperar do ponto de vista da detecção, não é? Porque sabemos que já nos anos 2004, penso eu, este pescador se detectou este indício através daqui do cruzamento da informação disponível. Nós conseguimos perceber que muito provavelmente, obviamente isto só se poderá constatar depois de encontrado o destroço e confrontados os dados que ele apresenta, se trata deste avião da Aeronáutica Nacional Militar que desapareceu em 1950 ao largo da Praia de Mira. Este avião, ou este modelo de avião é assim tão relevante? Estamos a falar de um Hurricane, não é? Sim, se falarmos que é um avião que foi... que história é que este avião nos pode contar relativamente, e podemos trazer à colação, através do estudo deste destroço, a Segunda Guerra Mundial, o pagamento da utilização da Ilha Terceira pelas forças inglesas, porque esta aeronave veio como pagamento dessa utilização da base que foi construída pelos ingleses nas Lajes, em 1943. Este avião esteve nesse pacote do pagamento. Por outro lado, é uma aeronave que nós não temos na nossa coleção, no nosso acervo nacional, em qualquer um dos museus, penso eu, nem no Museu do Ar, nem no Museu do Exército. E a sua recuperação, pelo facto de ter sido detectada muito recentemente, a sua detecção naquele espaço seria um projeto muito interessante a desenvolver. O que se pudesse fazer com ele é outra história, mas pelo menos que pudesse ser detectado, fotografado, estudado, do ponto de vista mesmo das técnicas arqueológicas, seria muito interessante trazer esse trabalho para a comunidade aeronáutica, para a comunidade científica, perceber como é que ele está, o que é que acontece a um destroço 60 ou 70 anos depois de estar afundado, porque nós não temos nenhum estudo sobre isso de uma aeronave nacional. Não é? Só por si, do ponto de vista científico, seria um ganho, né? Do ponto de vista histórico, porque também conseguimos perceber um bocadinho mais da história, e do ponto de vista cultural, porque realmente ganha-se algo quando se expõe um bocado dessa história passada, não é? Portanto, há ali uma data parece-me a mim uma data de vetores que tornam esse projeto sim. a acontecer, não é? Sim, obviamente não, tenho um projeto dessa natureza seria extremamente caro, não sei se teríamos capacidade financeira ou técnica para o fazer, obviamente, mas seria sempre muito interessante desenvolver um projeto semelhante aos projetos desenvolvidos pelo Museu Britânico, trazer para um dos nossos museus uma aeronave militar, uma aeronave nacional, estabilizá-la e permitir que fosse ponto de partida para a sensibilização desta carta aeronáutica subaquática nacional. Seria uma forte motivação para o estudo desta realidade. E é também uma motivação, enquanto nós Vintage Aeroclube, porque faz parte de todos os nossos desígnios, esta promoção da história, daí que antevejo que, no mínimo, interesse aqui à mesa existe. Vamos agora tentar, se calhar, pegar nessas ideias todas e chegar
devagarinho chegarmos um bocadinho mais a uma realidade. Pegando aqui no último tema da conversa, que é muito colado a esta que estamos agora ainda a ter, que é quais é que seriam os teus patamares de execução de um projeto desta grandeza? Seria provavelmente a identificação em concreto do local, estamos a falar de, em concreto, chegar à conclusão que o avião está no sítio X, ou os destroços, porque pode ser um mapeamento que identifique uma área grande de destroços. Depois, o que é que seriam as fases seguintes nesse projeto? Ui, não sendo arqueólogo, nem detentor aí do conhecimento sobre as normas, mas, grosso modo, acho que poderia um projeto desta natureza ser dividido em duas fases bem distintas. Uma seria, e que não traria por certo mácula ao destroço, seria, acima de tudo, a identificação, localização, georreferenciação do espaço, mergulhar sobre o destroço, fotografá-lo, identificá-lo, procurar, sem intervenção sobre o destroço, consolidar o conhecimento que temos sobre ele, não é? E aí sim, depois tomar decisões. Obviamente, para tomar estas decisões, isso compete a um fórum relativamente alargado de saberes, identidades, que vão desde a Direção-Geral do Património Cultural, a Autoridade Marítima, o Museu do Ar, porque não, os patrocinadores, as autarquias locais, portanto, e sem esquecer os achadores, sem esquecer todos aqueles que contribuem de forma direta ou indireta para poder chegar a um local que tem um determinado enquadramento e retirar de lá algo que eventualmente pode ter muito mais interesse em permanecer no local, por motivos que ligados à economia, ligados aos interesses privados, seja o que for, não consigo. Mas aqui identificaria dois projetos essenciais. O primeiro é detectar, identificar, estudar, e outro sim, mais ambicioso, se dá a opção a tomar perante isso. Ou deixá-lo ficar numa área onde pudesse ser conservado in situ, com algum desenvolvimento turístico sobre o mesmo, ou se houver possibilidade de interesse e dinheiro, retirá-lo, estabilizá-lo e expô-lo. Vamos pensar um passo de cada vez e pegar nesta ideia que é a nossa, que é tentar que, possivelmente, no futuro haja uma realidade parecida com essa, para que haja ganhos, para que gerações também futuras consigam ter um bocadinho mais de história palpável, pelo menos identificável no registro, nesta Carta do Património Subaquático. Obrigado até agora, não é até agora, é obrigado, João, por toda esta conversa e vou passar, agora sim, às perguntas e respostas de uma maneira realmente simples, uma vez que não queremos muitas vezes, e nem todas as vezes, passar muito para além desta hora e um quarto de conversa, uma vez que queremos que os temas sejam interessantes, mas ao mesmo tempo contidos no tempo. Estou certo que vai haver espaços para mais informação e estou certo também no futuro vou encontrar este tema, se calhar, a ser abordado pelo Vintage Hero Club em outras áreas, noutros tempos também. Puxamos aqui perguntas de várias áreas que nos acompanham nas redes sociais. Pergunta muito simples é: qualquer pessoa pode fazer um mergulho e encontrar algo debaixo de água e dizer que é meu? Os normativos nacionais são muito claros nessa matéria. Qualquer património que esteja afundado, presumo que há mais de 5 anos e sem dono conhecido, são do Estado, não é? Para retirar qualquer coisa do fundo do mar, isso está proibido por lei, deve ser, basta consultar a internet e as normas são claras. O achador de um determinado destroço deve fazer um manifesto na capitania do porto da área correspondente, provavelmente com um formulário adequado ou com uma declaração indicando que encontrou num determinado local, que pode guardar as suas
coordenadas para si, e fazer esta comunicação. Se a Direção-Geral de Património Cultural, uma vez lá chegada essa comunicação do achado fortuito, entender fazer uma visita ao local, se a acompanhar desse achador, e constatará então a evidência no local, atribuirá, de acordo com a lei, um valor a esse património. Se, entretanto, a pessoa também tiver trazido para a terra esse destroço, também deve declará-lo, sob pena de o perder se for detectado nessas condições, não declarado, etc. Mas, infelizmente, é uma realidade que nós temos no nosso património cultural subaquático, é o facto de ser predado por mergulhadores menos escrupulosos, não é? Quando fazem uma visita a um determinado local, não são, obviamente, mergulhadores de plena condição, são pessoas com má índole, porque o verdadeiro mergulhador faz o mergulho e aproveita o espaço de forma aprazível, sem degradar o destroço, e deixa, obviamente, o espaço conforme o encontrou, ou melhor ainda. Não é? Claro. Portanto, em resposta à questão... Claro, é nessa visão das multidisciplinas que envolve um trabalho destes, que se calhar o Vintage gostaria de encaixar na perspectiva de tornar um projeto deste real e, portanto, no sentido de perceber as regras do jogo para que, obviamente, não seja nenhuma delas ultrapassada. Nessa lista que falaste há bocado dos aviões afundados, a tal centena, não existem só aviões militares, existirão também outros tipos de aviões? Não. Para além de aviões de Estado, obviamente, aviões militares, existem também aviões civis, fruto dos acidentes aéreos que ocorreram no nosso espaço, alguns bem desagradáveis, não é? Com bastantes perdas de vidas humanas, e que muitos deles continuam por encontrar. Mas abre espaço para falar um pouco disso, que é, temos a plena consciência que nem todos os destroços são suscetíveis de serem explorados, ou pelo menos alterados do estado onde estão, porque grande parte deles, se calhar, infelizmente, pelas razões drásticas ou drásticas em que aconteceram, serão também local onde potencialmente teremos Sim. vítimas, não é? Sim, depois eu não vou, não estudei essa matéria sobre, mas obviamente o bom senso leva-nos a acreditar que num destroço onde ainda permanecem corpos, não é? Indícios das vítimas, não será ajustado fazer desse espaço para já, que esse espaço tenha qualquer intervenção, não é? Seja ela do ponto de vista arqueológico, etc. Por outro lado, fazer desse destroço, um ponto de atração turística não parece adequado, mas obviamente, em termos legais, não me manifesto, não é? Eu relembro que um dos destroços descobertos há menos tempo, talvez há 12 ou 13 anos, por uma empresa de mergulho na Ilha da Madeira, terá sido um avião de uma empresa suíça, penso que a SATA, e esse avião foi localizado a cerca de uma centena de metros, e presumo que ainda apresentem evidências dos corpos no interior, não é? Portanto, será que o facto de estar a esta profundidade não se torna atrativo para um mergulho turístico, e obviamente se o tivesse mesmo assim, não seria adequado perturbar este sarcófago, digamos assim, onde está, por qualquer que seja o motivo. Claro, com todo o sentido. Aqui para acabar, então, com uma pergunta que eu junto em duas, nós já percebemos que existe turismo de mergulho, deste tipo de destroços, se quiseres, ou pelo menos deste tipo de artefactos, como falaste no Algarve. A tentativa, potencialmente, é que possa haver espaços para mais, né, desde que, obviamente, sejam protegidos os espaços, né, e temos a noção, realmente, que o mergulhador protege também o espaço onde mergulha.
a ideia aqui também é perceber que balança é esta que existe entre dar acesso generalizado a um público, desta vez subaquático, ou proteção do espaço e realmente limitar o acesso a ele. Há de haver uma balança onde se tem que medir qual dos pratos é que terá mais força. Como é que isso pode ser feito? Isso depois compete, competirá à tutela, não é? Haverá com certeza matérias a ponderar, se, se esse avião é um sarcófago, se esse avião está localizado numa área onde pode ser aproveitado do ponto de vista turístico, se esse, ao contrário, se esse destroço está num local que vai ser intervencionado e vai ser destruído porque se vai fazer alguma obra diferente no mar. Portanto, há várias condicionantes que contribuem para a decisão a tomar, mas são diversas e competem, obviamente, à tutela e às entidades que a tutela entender consultar, como é óbvio, porque sendo um avião, estando a tutela muito pouco vocacionada para esta matéria, e isso também foi constatado no meu trabalho, não deixa de ser evidente que eles têm a tutela sobre estas matérias e que importa serem consultados, não é? Tem todo o sentido que estás a dizer, e se calhar até pegando nessas linhas de que realmente finais, há espaço para realmente criar e motivar essas entidades a estarem um bocadinho mais próximo deste registro, desta carta subaquática aeronáutica, se quiseres. E é nesse sentido que se calhar vamos falar muitas vezes em breve, tentando que este projeto potencialmente seja um bocadinho mais real, e mais próximo dessas entidades. Obrigado pelo tempo, João, que dedicaste neste sábado à tarde a conversar connosco. No entanto, para todos os outros que estão a ver, além de gravada, ela está consultável também no site do YouTube do Vintage Aero Clube. João, obrigadíssimo pelo tempo e pela vontade em exprimir estes conhecimentos todos. Nós voltaremos muito provavelmente a falar. Obrigado pelo teu tempo, João. Obrigado eu e peço desculpa por alguma falta de clareza nas comunicações, mas como eu comecei por dizer, não sou nem especialista na arte da comunicação, nem tenho presente todos os factos que levaram a este estudo, e eles são imensos, acreditem, tenho aqui à minha frente um conjunto de documentos que fui juntando, e só com mais calma, e se alguém tiver interessado sobre algum fundamento em concreto é que podemos trocar impressões. Depois há especialistas em cada uma das áreas que eu não me quero, obviamente, sobrepor em nada àquilo que eles tão bem trabalham e publicam. Está bem? Obrigado, eu. Obrigado mais uma vez, e realmente somos todos curiosos, e curiosos a tentar passar o que conseguimos É isso, para é isso. a todos vós que estão a assistir em casa ou a ver quando quiserem noutra altura, obrigado por terem assistido mais uma Decathlon Talk. Voltamos em junho. Temas parecidos com estes, contar histórias da aviação em Portugal para que realmente a memória não se perca e continue por aí. Fiquem com saúde. Até à próxima. Muito obrigado por assistirem a mais uma Decathlon Talk.